Senhor, meninos e meninas. E aí, como é que vocês estão? Olha só, a gente já está na lição número 8, né? A gente está chegando aí no finalzinho do trimestre, falta só mais algumas aulinhas. E logo, logo, a gente já vai iniciar mais um trimestre e mais um ano, né? Olha só como passou rápido. Bom, hoje a nossa lição de número 8 tem como tema Jesus, o pastor verdadeiro. Então já corre lá, já pega a sua Bíblia e já abre no livro, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo do 10 ao 16. Livro de João 10, 10 e 16, que diz assim: O ladrão não vem senão a roubar e a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Olha só o que Jesus veio nos ensinar hoje, né? Que ele é o bom pastor. E como ele é um bom pastor, Jesus já começa, né, esse sermão apresentando uma situação que todos conhecem, né? Que seriam as ovelhas guardadas no curral e protegidas, né? Então, assim, naquela época, pastorear ovelhas era muito comum naquele lugar. Então ele usou, né, uma parábola falando sobre pastor e apacentação de ovelhas, né, para poder chegar ao povo, aquele povo que estava ali ouvindo aquele sermão. Mas eles não entenderam nada, porque uma parábola, né, onde todos conhecem e sabem, né, a vida de um pastor, sabem o dia a dia de um pastor, como é que eles não conseguiram, né, entender isso? Mas Jesus notou que eles não tinham entendido esta parábola e assim ele tenta explicar novamente, colocando dois pontos. Um, que ele era a porta. Ele falou, eu sou a porta. E os pastores, né, quando eles estão quando o dia está prestes a anoitecer, eles precisam achar um abrigo seguro para suas ovelhas. Então o que eles fazem? Normalmente esses abrigos são cavernas, eram cavernas, né? Então eles colocavam, né, acomodavam todas as ovelhas dentro da caverna e lá eles contavam quantas ovelhas tinha, se estava tudo certinho. E depois de fazer isso, de todas acomodadas e contadas, o pastor sentava logo na entrada da caverna, né, bloqueando a passagem para que nada pudesse chegar às ovelhas, fazendo o papel justamente de uma porta. Então Jesus falou, eu sou a porta. Então Jesus é que ficava ali naquela porta, né, se colocou, né, nessa parábola, né, como porta para proteger as suas ovelhas, para proteger o seu povo, né? Assim Jesus se apresentou como um pastor enviado por Deus para garantir a vida e segurança e a proteção do seu povo. Então estavam todo aquele povo lá dentro da caverna e Jesus era aquele que protegia, que dava a sua vida por aquele povo. É assim que ele se apresentou neste sermão. E mais um ponto que ele falou ali, que eu sou o bom pastor. A diferença de um pastor, né, e um empregado que é pago para cuidar das ovelhas, a gente acabou de ver aqui na passagem que o pastor faz aquilo por amor, né? Ele faz aquilo com as ovelhas porque ele é o dono das ovelhas. Agora, um empregado que é pago para cuidar das ovelhas, a primeira oportunidade que tiver correndo risco de vida, ele foge. Por exemplo, a gente viu aí várias vezes, né, a história de Davi,
que ele disse, né, que antes de guerrear com o gigante, ele enfrentou o lobo, enfrentou o leão, enfrentou o urso, né, que tentavam pegar as ovelhas do seu pai. Então, assim, a gente vê que isso é comum. E aqui também. Porque a primeira oportunidade que um empregado pago para cuidar de uma ovelha vê um lobo, ou um leão, ou um urso, é óbvio que ele vai correr. Eu não ficaria parado lá esperando para ver o que ia acontecer. E aqui Jesus fala que um pastor, na verdade, ele enfrenta essas dificuldades, né? Esses obstáculos. Então, assim como Davi, Jesus se pôs na posição de enfrentar as dificuldades pelas ovelhas, para proteger as ovelhas, né? E assim ele disse, porque o bom pastor dá a sua vida às suas ovelhas, né? E essa comparação mostrava a realidade espiritual do povo naquela época. As pessoas estavam sem um pastor, guiadas por uma pessoa que não tinha um compromisso, né? Não tinha um compromisso com a vida daquelas pessoas. É como se eles fizessem tudo por dinheiro, simplesmente. E assim, a primeira oportunidade eles saíam fora também. Mas assim também Jesus vem nos mostrar que nós devemos ter ouvido, né? Porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E como que a gente pode ouvir a voz do nosso pastor Jesus? A ovelha, ela é indefesa e demora muito para aprender os comandos, né? E o pastor precisa ensinar sons e sinais para elas, para que assim elas possam conhecer e confiar no pastor. Então, assim, como que nós podemos ouvir a voz de Jesus, né? A voz de Deus, nos mostrando o que nós devemos fazer? Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que buscar, estudar e conhecer mais a palavra e, lógico, orar, falar com Deus, né? Estar sempre ali buscando ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Ele tem a nos dizer. O Espírito Santo nos guia dia após dia. Nós temos que estar sensíveis a esta voz, sensíveis ao que o Espírito Santo quer nos dizer, para onde Ele quer nos levar, como Ele quer nos usar, com quem. Então, assim, nós temos que realmente buscar cada dia mais. E também conhecer a Jesus. Como é que a gente vai conhecer a Jesus? Bom, aqui nós temos, né, vários livros na Bíblia que falam sobre Jesus, sobre a vida dele, como que foi o ministério dele aqui na Terra. Então, para a gente poder conhecer a Jesus, nós temos que ler a Bíblia. E aqui Jesus vem nos falar nessa passagem. O Pai e Jesus são um, né? Eles são um. É a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles são um. E essa conexão entre eles é completa, né? E perfeita. Porque eles é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um tem o seu papel, né? Para poder cuidar do reino. E o Pai conhece o Filho. E do mesmo modo o Filho conhece o Pai. A comunhão entre o Pai e Filho explica como Deus quer ter comunhão conosco. Da mesma forma que Jesus teve a comunhão com Deus, assim Deus quer que nós tenhamos essa mesma comunhão com Ele. Então, assim, a gente tem que, é exatamente isso, ler, estudar a Bíblia, né? E compreender o que ela quer nos dizer. E assim a gente consegue entender um pouco mais, conhecer mais a Deus, conhecer mais a Jesus, ao Espírito Santo e como nós devemos agir sabendo de tudo isso, né? Com todo esse conhecimento. Para que assim nós possamos seguir a Jesus. Porque a parte mais importante e desafiadora não é ouvir a voz de Deus, né? Mas sim segui-la. Às vezes a gente está até escutando a voz de Deus, mas a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe seguir, a gente não sabe para onde ir. A gente está ouvindo, mas a gente não sabe nem que é Deus. Então a gente tem que conhecer para saber que realmente é Deus que está falando conosco, né? E uma ovelha é submissa à voz do seu pastor. Ela não faz a sua própria vontade. Uma ovelha não sai por aí pastoreando outras ovelhas, não. Ela não sai também por aí, né, fazendo o que bem entender.
Ah, vou deixar meu rebanho aqui e vou por ali, vou me misturar com os porcos. Não, isso não existe. Porque uma ovelha ela é submissa realmente à voz do seu pastor. E o seu caminho é definido pelo seu pastor. Se a gente vê, né, como que era o pastoreio, né, das ovelhas, o pastor levava as ovelhas para comer, para beber água, para poder fazer várias outras coisas, né? E tudo isso o pastor indo na frente, guiando elas, né? E assim nós devemos fazer também em nossas vidas. Fazer com que Jesus, o Espírito Santo, Deus, possa estar à nossa frente, nos guiando, nos dizendo o que fazer. E apenas as pessoas obedientes podem dizer: o Senhor é meu pastor. Então que a gente possa ficar com isso em nossas mentes, né? Que Deus é nosso pastor, que nós devemos ouvir a voz dele, mas para isso nós precisamos conhecê-lo, para que a gente entenda que é ele que está falando conosco. Porque aqui nesta palavra, na passagem que a gente leu, ele falou, né, que nós devemos conhecer as suas palavras. Então que a gente possa guardar isso em nossos corações e que a gente possa ter sempre em mente que o Senhor é o nosso pastor, assim como está lá em Salmos, né? Então, que vocês tenham uma ótima semana, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Já deixa seu like, seu comentário, qualquer dúvida, a gente está aqui para responder, tá bom? E logo logo a tia Raquel vai estar aí junto com a gente de novo, né, tia Raquel? Com certeza. Viu? Bom, então um beijo, fiquem com Deus e que Deus abençoe e proteja cada um de vocês aí, tá bom?